O presidente Lula venceu uma eleição e construiu em torno da sua candidatura uma aliança ampla, e evidentemente que essa aliança se reflete na composição do governo, né? A senadora Simone Tebet teve um grande desempenho, eu diria que talvez ela tenha sido uma das grandes novidades desta eleição. É uma mulher que ocupou um espaço de protagonismo muito relevante, e nós queremos sim que ela venha compor o nosso governo. E o presidente Lula tem dialogado muito com ela, né? Eu mesmo estava, sexta-feira, aguardando para conversar com o presidente Lula, e ela estava lá. E eu conversei com ela muito tranquila, muito motivada. Nós temos aí, né, 16 ministérios que ainda não foram definidos, tem grandes partidos que ainda, né, não definiram a sua participação no governo, e com certeza o MDB é um partido grande. A senadora Simone Tebet é uma das pessoas indicadas pelo seu partido para compor o governo, e a participação dela e a presença dela jamais será cara, né, para o Lula ou será cara para o governo. Pelo contrário, ela agrega qualidade. A tarefa, né, de definir as funções, os papéis do governo, sempre em última análise, né, a última decisão é do presidente eleito. O presidente eleito tem ouvido, né, muita gente, tem conversado com o Alckmin, que é o nosso vice, tem conversado, né, com as lideranças dos partidos na Câmara e no Senado. Quando você monta um governo, você tem que levar em consideração várias coisas. Os aspectos da representação regional, dos partidos, a força das bancadas, respeitar a diversidade de gênero, de raça. O governo ele tem que refletir um pouco o desenho do país e daqueles setores políticos que apoiaram, né, a proposta vitoriosa. Eu entendo, né, que o presidente Lula, pela sua habilidade, pela sua experiência, vai até quarta-feira, mais tardar, né, concluir esse processo de desenho do governo, né, dialogando com as lideranças dos partidos, e vai encontrar o melhor posicionamento para que a gente possa aproveitar, né, a qualidade, a experiência, a competência da senadora Simone Tebet junto conosco, né? E é natural que qualquer pessoa que está, de alguma forma ou de outra, sendo cogitada, até por uma questão de respeito e de generosidade, ela diga, olha, eu não obrigatoriamente preciso estar no governo, né? Qualquer um de nós, quando conversa com o presidente, diz isso. Mas eu tenho certeza que ela tem muita vontade de participar, o Lula quer muito que ela participe, e ela vai ser, com certeza, uma das ministras do novo governo. A Simone Tebet é do Mato Grosso do Sul, um estado agrícola, essencialmente agrícola. É o agro muito forte, uma área em que ela pôde suprir o presidente eleito, né, de apoio. Ela é mulher, que é uma outra área em que havia dificuldades do presidente Bolsonaro em alcançar votos. Então ela tem, de fato, um mérito muito grande no resultado apertado, muito apertado, da vitória de Lula sobre Bolsonaro. Obviamente, o governo tem 4 anos, né? Não há esse motivo de tanta ansiedade. Essa primeira escalação do governo eleito deve durar 1 ano. E depois, aqueles que desempenharam permanecerão, e os que não desempenharam serão substituídos, porque o governo precisa ter sucesso ao final. É isso que todo governante busca, ele quer resultados. Então, eventualmente, a Simone Tebet pode entrar no governo num segundo momento, mas é preciso olhar para a sua base, que é um estado agrícola. O Ministério da Agricultura já está ocupado, e bem ocupado pelo senador Fávaro, o Ministério do Meio Ambiente já está ocupado também. Talvez outra área importante para o agro é a infraestrutura e logística, por causa do frete, e financiamento, né, que é dinheiro para mover a agricultura. Então é preciso que o governo olhe também para a senadora Simone, com os seus talentos e com aquilo que ela possa contribuir para o governo. E acho que no estado em que ela está situada, Mato Grosso do Sul,
ela precisa estar numa dessas áreas onde é importante para o seu Estado. Eu, sinceramente, acho que não existe uma conexão direta entre o apoio, né, do MDB, da Câmara e do Senado ao governo e a solução dessa questão. Até porque é um diálogo, é um debate muito tranquilo, né? A senadora Simone Tebet só não fará parte do governo se não quiser, né? E isso, pela maturidade, pela experiência política dela e pela relação que nós estabelecemos, não afetará, né, de forma alguma esse diálogo, né, esse compromisso com os setores do MDB, né? Porque o próprio MDB é um partido muito regionalizado e em determinadas regiões o partido não apoiou o Lula no segundo turno e vai continuar tendo uma postura de oposição, né? Agora, o deputado Ricardo Barros, ele traz uma analogia interessante, né? Que é essa questão da escalação inicial, né? E já que nós estamos aí num período pós-Copa do Mundo, né, dá para ver pela Argentina, né? O primeiro jogo perdeu para a Arábia Saudita. No decorrer da Copa, foi corrigindo a escalação. O time da final era muito diferente do time da estreia. E isso possibilitou que, durante a competição, o técnico fosse enxergando os seus atletas, o desempenho de cada um, fosse corrigindo, eventualmente, algumas falhas, né? E ele carregou o caneco para casa, né? Então esse também é o segredo de um gestor, de um presidente, de um governador, de um prefeito. Escalar a equipe e, ao mesmo tempo, acompanhar o desempenho e ver se aquelas pessoas escaladas correspondem à expectativa. E na medida que o governo vai avançando, esses ajustes vão sendo feitos. A escalação não está concluída ainda, né? Nós temos ainda 16 nomes para serem colocados, mas o presidente Lula está conseguindo corresponder a essa expectativa, né? Um governo com lideranças que são muito respeitadas na sociedade, que tem experiência. O presidente Lula sabe, né, que venceu uma eleição muito apertada, que há uma enorme expectativa de setores da sociedade brasileira com relação ao seu governo e que nós precisamos ter respostas rápidas, né? Especialmente em políticas fundamentais e estratégicas de combate à fome, de retomar a capacidade de geração de emprego, de crescimento, né? Segurar a inflação, fazer com que o juro não suba. São muitos desafios que estão pela frente. Mas ninguém melhor do que o Lula, nesse momento, poderia ser o técnico. Todo mundo acha que o Neymar devia ter batido o primeiro pênalti, como o Messi e o Mbappé bateram quando tiveram a sua oportunidade. Então, o técnico tem a responsabilidade das decisões que toma, né? Então, o presidente Bolsonaro escalou Tarcísio Freitas, por exemplo, como um técnico e virou político. O astronauta, né, Marcos Pontes, era um técnico, ganhou a eleição. E assim tantos outros que foram escalados como técnicos e hoje são senadores da República, o Mourão, o Seif. Então, a política é isso, né? Você às vezes escala uma pessoa achando que é o bom da bola e depois não desempenha tecnicamente e não consegue levar ao ministério. Eu desejo sucesso ao novo governo. Eu desejo que, porque nós somos todos brasileiros e queremos